Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus, onde juntos temos a oportunidade de buscar o Senhor nas primeiras horas do dia. O tema de hoje é O Espírito nos guia. Nós vamos ver um texto bíblico, mas antes de nós abrirmos a palavra de Deus, como de costume, eu quero convidar você a fechar seus olhos para fazer a nossa oração. Vamos orar. Senhor Deus, que estás nos céus, é um privilégio para nós, logo nas primeiras horas do dia, te buscar. Agradecemos por tudo, dá-nos a presença do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto que nós vamos meditar hoje se encontra no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, que diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha, durante esses dias que nós temos passado juntos, meditado na palavra de Deus, nós estamos aprendendo bastante sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Qual é a importância dele, o que ele faz por nós e por meio de nós, o quão necessário nós precisamos dele, né? O quão necessário ele é nas nossas vidas. E hoje, o texto fala que o Espírito, ele nos guia, né? Normalmente, quando a gente está estudando algum contexto bíblico, a gente tende a aplicar na vida espiritual. Mas será que o Espírito de Deus só nos ajuda no âmbito espiritual, na questão da vida espiritual? Será que é isso? A verdade é que não. Ele nos ajuda em todos os sentidos da vida, seja no âmbito relacional, seja no âmbito emocional, seja no âmbito profissional, né? Às vezes a gente tende a não buscar o Espírito Santo para resolver questões quando foge um pouquinho do ambiente espiritual. Mas, por exemplo, Senhor, será que essa pessoa é a pessoa correta para me relacionar? Será que essa proposta de emprego vai te agradar, Senhor? Será que é da tua vontade? Será que eu devo tomar essa decisão? Né? A gente muitas vezes costuma não consultar ou não pedir, né, a presença do Espírito Santo para tomar decisões que vão, de certa forma, influenciar ou impactar a nossa vida, né? Infelizmente, a gente perde muito com isso. Eu vou contar uma história para vocês, né? Essa história é real. Ela fala da pessoa do Rubens, né? Assim como todo brasileiro tinha o sonho de conquistar a sua casa própria, e ele passou 25 anos juntando recursos para isso. A história fala que chegou o grande dia, ele estava com o dinheiro separado, tinha juntado, tinha feito suas economias e ali ele tinha um recurso, né? Agora a pergunta é, qual casa comprar? Ele fez as pesquisas dele, procurou os locais que era desejado para ele, aquilo que chamava a atenção dele, e a história fala que ele encontrou 3 opções de casas. Só que aí é que fica a questão: qual das 3 escolher? Às vezes acontece na nossa vida algo semelhante, como aconteceu com o Rubens, né? Qual a decisão melhor para se tomar? Algumas coisas ele tinha que pensar, por exemplo, qual foi o material utilizado nas casas? Será que eram materiais bons? Felizmente ele não tinha como saber essa informação. Quem seriam os vizinhos dele? Quais seriam as influências que esses vizinhos teriam sobre a sua família? Outra informação que ele não tinha como obter. São coisas como essas, queridos, que às vezes nós não temos como obter e nós temos que confiar na direção do Espírito de Deus. Um meio utilizado para a gente saber a resposta é por meio do estudo da palavra de Deus. Porém, como situações como essa, semelhança à de Rubens, a Bíblia não vai dizer, olha, escolhe a casa número 1. Essa é a casa que eu separei para você. Essa é a casa que eu defini que será a melhor opção para você viver. A Bíblia não vai dizer dessa forma, né? Há situações que a gente não vai encontrar resposta dentro da Bíblia. Porém, se a gente pedir a Deus, se a gente clamar a Deus por auxílio, por uma guia, por uma direção a respeito de várias situações da nossa vida, Ele vai nos responder, né? Davi, como é que eu vou saber se a resposta é de Deus? Como é que eu vou saber se não é simplesmente uma vontade, uma inclinação minha, um desejo interno do subconsciente?
Como é que eu vou saber que é uma resposta de Deus por meio do Espírito de Deus? A resposta de Deus, ela nunca vai contrariar os textos bíblicos, né? Esses dias, um amigo mandou uma mensagem, né, de um post no Instagram, né? E lá no post falava que tem se tornado muito comum, né, pessoas que se dizem ser cristãs, mas fazendo coisas totalmente contrárias ao que a palavra de Deus diz, né? Um dos relatos, a mulher disse: olha, eu decidi me prostituir porque é algo que eu gosto de fazer, eu sinto no meu coração que é bom, né? E eu continuo sendo cristã, eu não deixei minha fé, eu continuo adorando Deus, não sei o que e tal. Olha, gente, infelizmente uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O santo com o profano não tem. Luz e trevas não podem habitar o mesmo espaço. Ou é da luz ou é das trevas, né? Ou é santo ou é profano. As duas coisas, elas não juntam. É que nem água e óleo, né? Pois é. Nós temos, às vezes, essa tendência de achar que podemos tanto agradar aquilo que a gente julga ser bom e correto, mas se esquecendo de verificar se está de acordo com a palavra de Deus. O Espírito de Deus vai nos guiar. Porém, ele vai nos guiar seguindo as diretrizes do que a palavra de Deus fala. Ele nunca vai fugir desse parâmetro, certo? Então, para saber se é o Espírito de Deus que está nos guiando, consulte a palavra de Deus. Por isso eu volto a bater na tecla. Nós precisamos estudar esse livro. Nós precisamos ter momento com Deus para meditar naquilo que ele escreveu e deixou para nós, à nossa disposição. Só quem tem perdido por não estudar esse livro somos nós. Então, nós chegamos a mais um fim de nossa meditação. Hoje nós aprendemos e entendemos que o Espírito de Deus pode nos guiar não somente no âmbito espiritual, mas também em todos os âmbitos da nossa vida. Se porventura não encontrarmos a resposta na Bíblia, podemos pedir a Deus, o nosso Pai, para que Ele nos ajude a encontrar a resposta certa, certo? Que Ele vai utilizar de meios que talvez a gente não entenda, mas Ele vai responder sim. E a resposta dele vai estar de acordo com a palavra de Deus, certo? A resposta de Deus nunca vai fugir dos parâmetros bíblicos. Sempre estará alinhada com os parâmetros bíblicos. Sempre seguindo os princípios bíblicos, certo? Então, que nós possamos não somente pedir a direção, a guia de Deus, mas também que nós possamos ter a coragem, né, de seguir essa direção. Porque às vezes Deus responde, só que a gente não gosta da resposta. Acontece muito isso, né? Ah, Senhor, eu queria que o Senhor me dissesse o que é que o Senhor deseja para a minha vida, se essa é a pessoa indicada para me relacionar, né? A gente pede já, de certa forma, tendo a resposta em nosso coração, né? Ah, uma pessoa tão boa aos meus olhos, né? Tão bonita, aquela coisa toda. Aí Deus manda a resposta para você, você entende a resposta e mesmo assim você ignora. Então, para que pedir a direção de Deus, se você não tem a coragem de seguir a direção dele? Então, que nós, além de pedirmos a direção por meio do Espírito Santo, que nós possamos seguir essa direção, porque ele sempre vai nos levar para o melhor caminho, para as melhores escolhas da nossa vida. Pois é? Vamos fazer a nossa oração de encerramento? Feche seus olhos e assim nós vamos orar. Senhor Deus, como é bom ter o Senhor como Pai. E acima de tudo, como é bom ter a presença do Espírito Santo, que nos guia para o caminho correto, para as escolhas que te agradam. Dai-nos o dia em tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, foi um prazer estar aqui com você, nas primeiras horas do dia, meditando na palavra de Deus. Eu espero que você, além desse momento, possa ter outros momentos com Deus. E lembre-se, buscando sempre em primeiro lugar as coisas do céu, as coisas de Deus. E as outras coisas, com certeza, Papai do Céu vai acrescentar. Tá bom? Até a próxima e tenha um bom dia.